Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Hoje a gente vai com mais um Dementes.doc. Vamos falar de Nelson Mandela, esse grande baluarte na luta contra o racismo. Antes da gente começar o tema, vale lembrar que o episódio fica disponível nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Tá certo? Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo, siga a gente lá no Instagram. E vambora de Mandela, galera. Galera, pra gente começar a falar do Mandela, é necessário a gente contextualizar o que era a África do Sul naquela época, tá? A África do Sul se localiza bem no sul do continente africano, no encontro dos oceanos Atlântico e Índico. Tá? Inicialmente, a África do Sul era formada por diversos assentamentos da língua Bantu, que por sua vez é um subgrupo do ramo volta-congolês das línguas nigero-congolesas. Assim como ocorreu com praticamente todos os países africanos, a África do Sul também sofreu com o expansionismo europeu. O primeiro contato que os africanos tiveram com algum europeu foi em 1487, quando Bartolomeu Dias apareceu por lá. Nessa época, o que veio a se tornar a África do Sul, havia a predominância de dois grupos lá, os Xhosa e os Zulus. E cerca de 150 anos após a chegada de Bartolomeu Dias, a Companhia das Índias Orientais fundou uma estação de abastecimento, onde mais tarde se tornaria a Cidade do Cabo. E sim, se chama Cidade do Cabo por conta do Cabo das Tormentas, que depois foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Em cerca de 1806, a Cidade do Cabo se tornou uma colônia britânica e passou a receber colonos de origem tanto neerlandesa, que são conhecidos como holandeses, flamenga, francesa e alemã. E mais tarde, esses colonos ficaram conhecidos como boeres, que também são conhecidos como africanders. Foi nessa época também que se iniciou um conflito por território entre os Xhosa, os Zulus e os boeres. Na década de 1830, para fugir do domínio britânico, os boeres migraram aos milhares para o norte, onde acabaram fundando a República Sul-Africana. A descoberta de ouro e diamante nos anos seguintes intensificou a imigração europeia para a região, e a busca pelo controle desses recursos azedou de vez a relação entre os nativos, os boeres e os britânicos, dando início às guerras dos boeres. Isso mesmo, guerras. Foram duas, A primeira entre 1880 e 1881, em que os boeres saíram vencedores, e a segunda entre 1899 e 1902, onde os britânicos saíram vencedores. A derrota na guerra criou entre os boeres um sentimento anti-britânico e a vontade de independência se tornou muito mais forte. Só que essa independência só veio em 1931, quando a África do Sul se tornou independente da coroa britânica. E já como um país independente, em 1948 houve a vitória do Partido Nacional nas eleições. E esse partido reforçou as políticas de segregação racial, onde se teve início ao apartheid. Foi nesse contexto que, em 18 de julho de 1918, nasceu o advogado, o líder rebelde, o presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela. Inicialmente, Xolilá Mandela era de uma família da nobreza tribal de uma pequena aldeia do interior da África do Sul. Possivelmente, ele iria ocupar o cargo de chefia da sua tribo. Só que isso não ocorreu porque, quando ele tinha 23 anos de idade, ele recusou esse destino.
Na sua infância, como era costume na sua tribo, a educação era feita de forma oral, basicamente com os mais novos fazendo perguntas para os mais velhos. Só aos 7 anos de idade que passou a frequentar uma escola primária em uma vila próxima à sua tribo. Foi nessa época que foi batizado como Nelson, atendendo ao costume britânico de dar nome em inglês às crianças que frequentavam a escola. Em 1927, com o falecimento do seu pai, foi enviado aos cuidados do regente do povo Tembu, onde se tornou grande amigo do filho do rei, Justice. Aos 16 anos, Mandela passou pelo ritual de circuncisão, que é um rito de passagem para os jovens Tembu. O curioso é que no seu diário ele descreveu que o processo de cicatrização foi como se chumbo derretido estivesse correndo nas suas veias. Dando sequência a seus estudos, em 1939 ele ingressou na Universidade de Fort Hare, a primeira da África do Sul a ministrar cursos para negros. A princípio, essa universidade é destinada a preparar futuros chefes tribais. Só que Fort Hare se tornou uma espécie de incubadora de líderes revolucionários. Foi nesse período que o Mandela conheceu pessoas que formariam com ele o núcleo do Comando do Congresso Nacional Africano. No seu segundo ano na faculdade, Mandela fez parte de um protesto contra a qualidade da comida, boicotando as eleições do Conselho de Estudantes. Só que apesar desse boicote, alguns dos alunos votaram e acabaram elegendo Mandela. Mandela, que estava tendendo a não assumir o cargo, depois que conversar com os amigos, teve essa certeza: não vou assumir o cargo. Só que o reitor da universidade chamou e lhe deu um ultimato. Falou: ou você assume o cargo ou você sai da faculdade. Mandela então saiu da faculdade. Ao retornar para casa, junto com Justice, o rei, que também era pai do Justice, ficou enfurecido e tratou de arranjar um casamento para os dois, seguindo os costumes locais. Só que tanto Mandela quanto Justice fugiram para Joanesburgo. Eles queriam um casamento romântico, em que pelo menos conhecessem os pretendentes primeiro. Só que em Joanesburgo, o Mandela não teve uma vida fácil, né? Ele viveu os primeiros anos de modo muito errante, até que um dia encontrou com Walter Sisulu. Sisulu, tal qual como Mandela, foi um importante líder na luta contra o apartheid. Anos mais tarde, Sisulu teria declarado que queríamos ser um movimento de massa. Então um dia um líder de massa entrou em nosso escritório, se referindo ao Mandela. Através do Sisulu, Mandela conseguiu um emprego, digamos assim, um pouco mais fixo, né, como assistente em um escritório de advogados judeus, que eram os únicos a contratar negros naquela época. Mandela aproveitou e retomou seus estudos, dessa vez por correspondência, inicialmente se formando bacharel em arte e depois se graduando em direito. Junto com Oliver Tambo, que era outro importante líder na luta do apartheid, ele inaugurou o primeiro escritório advocatício negro da África do Sul. Nessa época, Mandela teve um choque de realidade, quando percebeu o verdadeiro abismo que existia entre brancos e negros na África do Sul. Deu início então à sua luta contra o racismo e finalmente aí ingressou no Congresso Nacional Africano. Em 1944, Sisulu e Tambo criaram a Liga Juvenil do Congresso Nacional Africano. Buscavam mudar a postura superveniente do partido em relação aos brancos, lançando então um manifesto: um homem, um voto. Nesse manifesto eles denunciaram que aproximadamente 2 milhões de brancos dominavam cerca de 8 milhões de negros, além de deter 87% do território sul-africano. Cada vez mais popular, Mandela foi secretário nacional da Liga Juvenil do Congresso Nacional Africano, foi executivo nacional do Congresso Nacional Africano na região do Transvaal e foi membro do Conselho Executivo do Congresso Nacional Africano. Mas a referida vitória do Partido Nacional nas eleições de 1948 e a instauração do apartheid piorou a situação daqueles que lutavam contra o racismo, que era o caso do Mandela. Em 1950, com o advento de novas leis segregacionistas, terras foram tomadas dos negros, dos mestiços e indianos, o que desalojou cerca de 50 mil pessoas. Em resposta a isso, as lideranças negras iniciaram a campanha do desafio. O que consistia essa campanha?
Mandela convidou os negros a ocuparem espaços reservados aos brancos em todo e qualquer tipo de estabelecimento na África do Sul. Em resultado dessa campanha, Mandela foi preso por 2 dias, juntamente com os outros companheiros de luta. Só que isso não impediu o Mandela de realizar outros atos de desobediência civil, que culminaram com uma condenação de 9 meses de trabalho forçados. A curiosidade fica aqui porque o que o Mandela fazia não tinha previsão legal na África do Sul. Então, os atos que ele praticava foram enquadrados na lei de repressão ao comunismo. Veja só. E sua pena, essa de 9 meses de trabalho forçado, foi suspensa por 2 anos. E Mandela também foi proibido de participar de atividades políticas. Já em 1953, Mandela pela primeira vez admitiu em público que os tempos de resistência pacífica haviam passado e que só atos de desobediência civil não seriam necessários para confrontar o apartheid. No ano seguinte, foi criado o Congresso do Povo, que tinha o objetivo de unir todos os não brancos para lutar contra o racismo institucionalizado na África do Sul. A ordem de restrição não impediu Mandela de participar de reuniões do Congresso do Povo, já que ele ia de forma clandestina. Em dezembro de 1956, Mandela, juntamente com outras 144 pessoas, foi preso em uma operação policial. Os policiais ficaram cerca de 50 minutos na casa do Mandela, revistando a casa inteira. E nesse dia estava a esposa, na época do Mandela, com seus filhos presenciando isso tudo. Tá? No ano seguinte, teve-se início o julgamento por traição, onde o Mandela figurou como réu e como um dos advogados de defesa de todos os outros réus. Apesar da política de não violência ser a principal do Congresso Nacional Africano na luta contra o apartheid, os aumentos de ataques mortais e brutais contra aqueles que não eram brancos levou o Congresso Nacional Africano a autorizar que Mandela e outras lideranças dessem início ao movimento de resistência armada. Em 1960, o Congresso Nacional Africano foi proibido e Mandela passou a viver na clandestinidade. Em seguida, foi criado a Lança de uma Nação, que é a tradução livre para o português do grupo Inkoto Uisais, na língua Zulu, que era conhecido como um MK, que era o braço armado do CNA, do Congresso Nacional Africano, que era uma resposta direta ao massacre que havia ocorrido um pouco antes em Sharperville. Só para contextualizar, esse massacre ocorreu em 21 de março de 1960, onde cerca de 20 mil pessoas que eram contrárias à lei do passe, que era uma lei que obrigava os negros a usarem uma caderneta escrita onde eles poderiam ir. Tá? Os manifestantes que marchavam de forma calma e pacífica foram contidos pela polícia com rajadas de metralhadoras. Ao todo, 69 pessoas morreram e aproximadamente 180 ficaram feridas nesse dia. Se a gente pode tirar algo de positivo desse dia, foi que esse massacre atraiu os olhos da opinião pública mundial para o que estava ocorrendo na África do Sul. E isso criou entre as lideranças negras o entendimento de que a não violência não era mais suficiente para combater o apartheid. E o início da luta armada pelo MK não seria tão somente militarizado, tá? Eles seriam subordinados ao órgão político central do Congresso Nacional Africano. Eles teriam treinamento militar que seria feito paralelo a um treinamento político. E ao contrário do que muita gente diz por aí, o MK não foi inicialmente um grupo formado para atacar as pessoas. Eles visavam praticar sabotagens, tanto contra alvos militares, industriais e civis, né? Mandela, nessa época, passou a percorrer todo o continente africano atrás de apoio para a causa na África do Sul. Ele foi para Libéria, Nigéria, Botsuana, Etiópia, Egito e Marrocos. Nesses lugares ele teve aula de demolição e aprendeu a atirar em alvos móveis e físicos. Já em 1962, mais precisamente em 5 de agosto, a polícia conseguiu capturar o Mandela. Na época, muito se especulou se houve algum tipo de traição ao Mandela, se alguém do movimento informou
a localização ou o itinerário dele. Só que um ex-diplomata dos Estados Unidos, anos mais tarde, revelou que a CIA, sempre a CIA, havia sido a responsável por informar as autoridades sul-africanas do paradeiro do Mandela. E sabe qual foi o motivo que a CIA fez isso? A boa e velha caça aos comunistas. A CIA temia que o Mandela se associasse aos comunistas. Essa bitolação da CIA foi longe, mais do que vocês imaginam. Mandela, junto com outros integrantes do Congresso Nacional Africano, foram acusados de diversos crimes, no que ficou conhecido como o julgamento de Rivona. Eles usaram o julgamento para destacar sua causa política. Inclusive, no seu discurso de defesa, Mandela falou por aproximadamente 3 horas. E nesse discurso ele declarou que estava pronto para morrer. Tá? Essa postura dos acusados de estarem prontos para morrer pela causa chamou a atenção internacional para o julgamento, reverberando no mundo inteiro, né? O que deu início ao apelo mundial pelo fim no apartheid. No final do julgamento, apesar da promotoria ter solicitado a aplicação de pena capital aos acusados, ou seja, pena de morte, eles foram condenados à prisão perpétua. E aqui começa uma parte importante da vida do Mandela. Mandela foi enviado para a ilha de Robben, onde recebeu o número prisional de 46664 e ocupou uma cela de 2x2 sem cama por cerca de 18 anos. Mandela, além de perder sua liberdade, passava o dia quebrando pedras de cascalho. Além disso, tanto Mandela quanto as outras lideranças eram constantemente agredidos física e verbalmente pelos carcereiros, né? Ele era permitido, nesse regime prisional que ele estava, receber apenas uma carta e uma visita a cada 6 meses. Uma curiosidade aqui é que o Mandela ele foi proibido de usar óculos escuros enquanto quebrava as pedras de cascalho. O brilho das pedras danificou sua visão de forma permanente, tá? E só que tem uma coisa, tá, gente? Engana-se quem acredita que o Mandela ficou resignado na prisão. Tá? Ele organizou diversos movimentos contrários às condições da prisão. Entre greves de fome e subordinações, ele até organizou um grupo de estudo para que cada preso ensinasse aos outros tudo o que soubesse sobre o seu labor. Esse grupo de estudo ficou conhecido como a Universidade da Ilha Robben. Na verdade, Mandela e os demais presos políticos, eles tinham que a prisão era um microcosmo da luta contra o apartheid, tá? Na prisão, Mandela frequentou cultos cristãos, mas também estudou sobre o islamismo. Mandela também fez questão de aprender Afrikaner para conquistar o respeito dos guardas e tentar trazê-los para sua causa. Um fato triste que aconteceu com Mandela nessa prisão foi que, no tempo que ele estava na Ilha Robben, tanto sua mãe como seu filho primogênito faleceram e ele foi proibido de ir aos funerais. Um fato curioso aqui também que aconteceu com os presos políticos, presos negros, tá? Na Ilha Robben, foi que de início eles receberam bermudas, né? E muito das lutas e reivindicações que eles fizeram para receber calças. O motivo dele ter recebido bermudas foi que garotos usam bermudas e só homens usam calças, né? E além de ter conseguido calças, eles também conseguiram alterar o comando da prisão, que era anteriormente adepto de violência físicas e mentais. E veio um diretor que buscou melhorar as condições da prisão. Afinal de contas, né, o mundo inteiro olhava para o Mandela. E só que esse tempo que o Mandela ficou no cárcere afastou ele das lutas das ruas, né? E o que fez aparecer novas lideranças, como Steve Biko e Desmond Tutu, por exemplo. Até o Congresso Nacional Africano ficou em segundo plano. Perdeu espaço para o movimento da consciência negra, que era um movimento bem mais radical. Os líderes desse movimento mais radical também foram presos e enviados para a mesma prisão que o Mandela estava, na Ilha Robben. Mandela tentou construir algum tipo de relacionamento com eles, mas tanto as diferenças e o radicalismo
criou uma barreira intransponível. Mandela já era um idoso e passou a se dedicar à jardinagem e leitura. Nessa época também ele iniciou o processo de escrever sua autobiografia, além de continuar estudando por correspondência. Mandela voltou aos holofotes do mundo em 1978, quando celebrou seus 60 anos. 2 anos depois, foi criado o slogan Mandela Livre, o que desencadeou uma campanha internacional por sua libertação. E só que apesar dessa pressão internacional e do isolamento político da África do Sul, as autoridades sul-africanas se negaram a ceder aos apelos internacionais pela libertação do Mandela. Muito por conta do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e da primeira-ministra da Grã-Bretanha, a Margaret Thatcher, que consideravam tanto o Congresso Nacional Africano e o Mandela uma organização terrorista simpatizante do comunismo. Em 1982, Mandela foi transferido para a prisão de Pollsmoor, na cidade do Cabo. Mandela e os demais líderes do Congresso Nacional Africano. Essa prisão tinha condições menos severas, e foi permitido ao Mandela, por exemplo, fazer no terraço um jardim, onde ele pôde praticar seu hobby, e também foi permitido ao Mandela e aos demais receber uma carta por semana. Passou de uma carta por 6 meses para uma carta por semana. Mas nesse período em que o Mandela esteve no cárcere, somando essas 2 prisões, a violência só crescia do lado de fora, e a África do Sul estava à beira de uma guerra civil. Além de enfrentar todo esse problema interno, a África do Sul também enfrentava uma grave crise econômica, já que vários bancos internacionais, atendendo à pressão da opinião pública mundial, parou de investir na África do Sul. A fama internacional do Mandela forçou o então presidente da África, Pieter William Botha, a oferecer a liberdade ao Mandela, sob uma única condição: rejeitar incondicionalmente a violência como arma política. Só que o Mandela rejeitou essa proposta. Ele declarou que a liberdade a mim está sendo concedida, mas a organização do povo permanece proibida? Somente homens livres podem negociar. Um prisioneiro não pode entrar em contratos. O governo Botha então passou a se negar a negociar e acirrou os ânimos na África do Sul quando decretou o estado de emergência. Os movimentos de resistência reagiram ao estado de emergência e cometeram quase 500 ataques entre os anos de 86 e 87. Nessa época, com uma África do Sul efervescente, Mandela constantemente se reunia secretamente com membros do governo, mas diversos impasses, principalmente as diversas exigências do governo, impediam que qualquer acordo fosse realizado. Em 88, por motivos de saúde, Mandela foi transferido para a prisão Victor Verster, que era uma prisão de segurança mínima e era uma prisão agrícola. Já no ano seguinte, o Botha foi substituído na presidência da África do Sul pelo de Klerk, que, por sua vez, acreditava que a política do apartheid era insustentável. Mandela passou a se reunir frequentemente com de Klerk, e ambos já arquitetavam o fim do apartheid. Em fevereiro de 90, todos os partidos políticos que outrora foram proibidos voltaram a ser legalizados. E a liberdade do Mandela, 27 anos depois, foi anunciada. O Mandela é tão importante que a saída da prisão dele foi transmitida para o mundo inteiro. Passados-se os anos, Mandela foi eleito presidente da África do Sul em 1994. Ele não promoveu uma vingança contra os brancos, e sim a conciliação entre negros e a minoria branca. E só para encerrar aqui essa passagem do Mandela, eu quero trazer aqui as palavras dele, que se aplicam muito a hoje em dia, tá, galera? E não só a questões raciais, tá? Racistas. Se aplica a qualquer tipo de preconceito. Mandela declarou o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da sua pele, da sua origem ou da sua religião. Para odiar, é preciso aprender. E se podem aprender a odiar, as pessoas também podem aprender a amar.
Fortes palavras, né? Fortes e sensatas palavras do Mandela. Então, galera, é o seguinte, como eu falei no início, isso aqui é só um recorte, tá? Se por acaso quem quiser se aprofundar, recomendo. Recomendo também aqui um livro, que é O Longo Caminho até a Liberdade, que é a autobiografia dele, muito bom, tá? Recomendo a leitura desse livro. E 2 filmes que eles se complementam. Um que é baseado no livro, com Idris Elba fazendo o papel de Mandela, que é O Longo Caminho para a Liberdade. E o outro é que o Morgan Freeman faz o papel do Mandela no momento posterior, que é o Invictus, né? Que traz toda aquela relação com o rugby e nessa questão do Mandela querer conciliar negros e brancos. São 2 grandes filmes, tá? Premiados, com grandes atuações, e o livro é muito bom, tá? Galera, eu encerro por aqui, muito obrigado, desculpe se me alonguei, tá? E até domingo. Fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.